Ótimo, então vamos começar a aulinha de hoje. Acho que o OBS já começou a capturar, maravilha. Boa noite, Yasmin. A gente vai começar aí a aula de introdução ao Excel, tá? Do ambiente de trabalho. Então, já separei para você aqui um pouco do conteúdo que a gente vai estar tratando. Nessa primeira aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver a introdução do Excel e o ambiente de trabalho, e eu vou estar passando por todas as partes aqui, por todos os detalhes. Se você tiver alguma dúvida, fica à vontade em perguntar, tá bom? E imagina, e depois no final eu faço todo o upload do vídeo bonitinho para a gente poder ter esse conteúdo para estudo posteriormente, tá? Então, no início, introdução do Excel. Vamos ver aqui agora a interface. Então, a gente vai falar um pouco de células, linhas, colunas, guias e menus, tá? Então, como nessa parte eu não preciso de um arquivo em branco para a gente poder fazer o teste, eu vou estar mostrando aqui no arquivo preenchido mesmo, tá? Então, como está escrito aqui, vamos lá a explicação, ó. Numa visão geral, o Excel é organizado por uma grade, tá? E a grade ela é composta por células, que são identificadas por colunas e linhas. E aí cada célula tem o seu endereçamento único. Então, como que isso funciona? A gente trabalha com Excel numa função vetorial, tá? Que seria da esquerda para a direita, de cima para baixo. Tá bom? Então, nesse caso, como que funciona? Coluna A, coluna B, coluna C, versus linha 1, linha 2, linha 3. Então, esses são os vetores que eu tenho. São colunas e linhas. E aí, como que eu trabalho com a identificação do Excel? Ele trabalha em células. Então, toda célula tem um endereço particular. E aí eu tenho célula A1, célula A2, célula D1, célula D2, célula B1, célula B2 e assim por diante. Então, sempre partindo da esquerda para a direita e de cima para baixo, a gente tem os vetores do Excel. Mais para frente, quando a gente entrar nas funções de fórmulas, principalmente quando a gente fala de procura, você vai ver que é bem comum a gente fazer toda a tratativa, né, das células da esquerda, células e colunas, quando a gente faz procura de informação da esquerda para a direita. Então é um senso comum a gente trabalhar dessa forma, né? Capturar as informações de forma vetorial. E vamos lá para a parte de componentes principais. Então a gente tem barra de ferramenta de acesso rápido, que é essa barrinha aqui ao topo. Fixação, né, a faixa de opções, que é o ribbon, onde contém as guias como página inicial, inserir, dados, fórmulas e etc. Que está tudo agrupado. Então, a minha barra de ferramentas de acesso rápido é essa barrinha aqui acima, inclusive é onde fica o pesquisar aqui da Microsoft. Já o meu ribbon, onde ele fala minha faixa de opções, é essa faixa aqui, né? Então, onde eu tenho o arquivo, onde eu vou ver os componentes como informações, opções, salvamento do arquivo. Eu tenho a página inicial, onde eu contenho funções generalizadas do Excel. Como que isso funciona? Então, eu tenho função de copy and paste, recortar, eu tenho pincel de formatação, eu tenho uma parte de edição de texto, então eu posso vir aqui, eu posso trocar a letra, eu posso trocar o tamanho, enfim, essa é uma faixa generalizada simulando aí um pouquinho do que o Word oferece para a gente, né? As faixas também aqui de alinhamento, eu posso alinhar ao centro, para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita. Então a gente vai passar aqui, né, por mais algumas opções. Curvatura, né, de orientação, se eu quero girar o texto, enfim. Aqui é onde você vai fazer uma formatação similar ao Word. Quebra de texto automática. Isso aqui é legal. Então, vou pegar essa faixinha aqui, ó, vou copiar esse texto para uma célula menor. Então, vou dar um Ctrl V. O que é legal nisso? Se eu não tenho a quebra de texto automática, o texto ele invade, entre aspas, né, o espaço da célula subsequente. Ah, isso quer dizer que eu estou escrevendo desde a coluna C até as colunas K, L e assim por diante? Não. Todo o texto está armazenado aqui, na célula C3. Só que, se eu estender, pode ver que a célula vai crescendo e o texto se mantém. Se eu pedir a quebra automática, ele vai pegar o tamanho da minha coluna e ele vai falar, olha,
para todo o texto que você escreveu, eu consigo levar ele, pelo tamanho da sua coluna, até as primeiras palavras, e aí ele vai fazendo uma quebra de texto. Ele é como se ele desse um enter para cada espacinho que ele consegue agregar. Então aqui, por exemplo, o Excel é, e aí eu não consigo escrever organizado à direita, então ele coloca abaixo, e assim por diante. Dá uma desconfigurada na tabela? Um pouquinho, então esse é um recurso que normalmente a gente usa com células grandes e a gente usa com conteúdo que normalmente a gente quer apresentar mais ou menos dessa forma. Então, são células com bastante texto, e aí se eu quero diminuir, eu não tenho espaço em tela para capturar toda a informação, então eu faço a quebra de linha. Eu aumento a altura das linhas, né? E reduzo ou aumento também um pouco a largura das colunas. E aí isso comporta o texto de uma forma um pouquinho melhor. Aqui, como a gente está rodando num monitor bem grande, é fácil, eu consigo dispor da informação sem precisar fazer a quebra de linha. Então aqui eu vou remover essa célula, essa coluna, vou diminuir aqui um pouquinho novamente e voltamos à normalidade. Então a quebra de texto ela vai fazer isso, ela vai pegar a largura da sua coluna e ela vai comportar o texto até ela conseguir dentro do espaço que você tem. E isso ela acaba aumentando a altura da linha, tá? Mesclar e centralizar, se eu tenho informações, se eu quero colocar, por exemplo, tenho várias células e eu quero fazer com que elas virem uma célula só, e aí eu tenho um texto em uma delas, eu posso capturar várias células aqui e clicar no mesclar e centralizar. Isso vai fazer a criação de uma célula única, então é bem facinho. Se eu tenho textos em mais de um lugar, aí o Excel vai me avisar que esse texto pode ser invadido, né, entre aspas. E aí ele vai falar para mim, ó, a mesclagem de células só preserva o valor da célula superior à esquerda e descarta outros valores. Lembra que eu falei para você que na leitura vetorial do Excel nós fazemos de cima para baixo e da esquerda para a direita? Exatamente. Então, nesse caso, se eu tivesse um valor diferente aqui, né? Então, eu vou cancelar, eu vou colocar teste 1. E aí, se eu selecionar aqui, dar um mesclar e centralizar e der um OK, ele fala para mim que a minha célula principal é a célula que estava à esquerda do teste 1. E aí ele mescla, centraliza o valor, só que quem sobrepõe é o teste. Tá? Então, de novo, isso só corrobora um pouquinho aqui para a gente ver que a leitura vetorial de cima para baixo, da esquerda e para a direita, ela é respeitada no software. Tá? Tenho a aba geral, que eu vou passar nisso aqui daqui a pouquinho, a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhes quando eu falar para você, mas basicamente a aba, a classificação, né, de número, essa abinha central, ela vai mostrar para você quais são as configurações que a gente pode fazer, tá? Então, se eu deixar o mouse aqui, ele vai falar para mim que eu estou no formato de número. Então, eu posso escolher quais são os formatos que eu quero dar para, por exemplo, colunas, linhas, para células em específico e como que isso funciona. Eu tenho o geral, eu tenho número, eu tenho moeda, contábil, data abreviada, data completa, hora, porcentagem, fração, científico, texto e mais formatos que eu posso tanto vir por aqui, ou eu posso clicar com o botão direito na célula, formatar célula, e essa opçãozinha à esquerda, né, a categoria, na primeira abinha aqui de número, é basicamente essa mesma função, tá, de formatação de como que eu quero dispor a informação dentro da célula. Tá? A gente vai ter um pouquinho mais de detalhe mais para frente também, mas basicamente é como eu quero enxergar o número ou as letras ou o texto ou quais são os caracteres que estão preenchendo, estão sendo preenchidos dentro dessa célula. Eu quero como geral? Eu vou digitar só número. Eu posso adicionar casas decimais, eu posso remover. Não, o número que eu digitar é moeda, então eu quero o R cifrão, eu quero
sinalizar como dólar, eu quero sinalizar como ien, que seja. Então, dá para eu escolher aqui, por exemplo, como moeda, qual é a moeda que eu quero sinalizar dentro das células, tá? Dá para eu colocar como contábil, e aí eu falo se eu quero número, se eu quero, de novo, moeda, dá para eu sinalizar como data, e aí eu posso escolher qual é o formato de data que eu quero que seja disposto, hora, percentual, e assim por diante, tá? Tenho as formatações, então isso também são detalhes que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, como formatação condicional, quando eu tenho condições para que a célula seja formatada. Então, eu vou ter condições de valores, resultados, eu posso vincular esses resultados dentro de fórmulas e assim por diante. Eu posso formatar como uma tabela, e aí eu mudo o estilo da disposição das minhas células. Então, se eu vim aqui formatar esse pedaço como uma tabela, ele vai mostrar para mim, ó, que virou uma tabelinha à parte. E aí eu posso crescer essa tabela, eu posso aumentar, diminuir, e tudo isso vai ser abordado com um pouquinho mais de detalhe mais para frente para a gente ter condição de estar usando todas essas funções e opções de forma bem bacana, tá? Eu tenho inserir, e aí eu posso inserir células, posso inserir linhas, colunas, posso inserir uma planilha, tá? Eu tenho o estilo da célula, então eu posso mudar qual é o estilo da formatação das minhas células. Então eu posso colocar um verde, um neutro, um ruim. Isso como se eu tivesse, por exemplo, caracterizando valores. Ah, se eu estou dentro de um valor estagnado, tá normal, ou seja, 1 mais 1, 2, ok. Ah, vamos fazer uma comparação de vendas. Eu tive um bom resultado, então eu quero caracterizar verdinho. Ah, não, foi um resultado neutro, né? A gente nem ganhou nem perdeu com uma venda, ou foi um resultado ruim, a gente teve déficit no resultado. E aí você pode selecionar e caracterizar suas células aqui de acordo com o que você precisa. Isso num ambiente pré-setado. Ou você pode criar o seu próprio estilo, tá? A gente tem algumas funções aqui que o Excel já dispõe. Essas funções a gente também vai ver com um pouco mais de detalhe como que elas funcionam, e principalmente nós vamos escrever as fórmulas, tá? Então a gente vai estar passando por sintaxe de fórmula, vai entender como escrever, quais são as funções principais, algumas boas práticas de quais fórmulas eu uso, em quais situações. Então, eu vou estar abordando para você algumas situações mais propostas e fórmulas para a gente estar aprendendo e vendo como que a gente escreve. É bacana, é muito legal você entender de fato a sintaxe da fórmula, porque isso também dá um pouco mais de conhecimento em questão de aonde você utiliza, e aí fica legal porque o conhecimento que você agrega, ele passa a ser mais completo. Então, quando você entende a sintaxe da fórmula, é fácil você mesclar fórmula dentro de fórmula, você pode fazer uma soma dentro de uma procura, você pode fazer uma divisão dentro de uma captura de percentual e assim por diante. Então, é legal a gente aprender, em suma, as sintaxes das fórmulas para que quando você for aplicar isso dentro do seu dia a dia, você ter condição de fazer algumas brincadeiras assim bem legais, né? De procura um valor, já comparo se esse valor está correto, já vejo se ele existe na tabela, enfim. Aí a gente vai fazer algumas coisas bem bacanas em relação a essa parte de somatória, subtração, procura de informação, conte C, soma C, enfim, brincar com as fórmulas no geral, tá? Auto-preenchimento, a gente vai passar por isso também, então a gente tem preenchimento para cima, para baixo, para esquerda, para direita. Ah, mas o que que é o preenchimento? O Excel, ele é hoje, né, depois de muitas atualizações do Office, ele acaba sendo um software bem completo e bem inteligente em questão de tabela, né? Então, se eu der para ele por exemplo, uma instrução de escrita de 1, 2, 3. Ah, mas eu queria contar até 100, então eu tenho que ficar
4, 5, 6 e assim por diante? Não, você pode começar a fazer a contagem e depois você clica e arrasta e o Excel vai fazendo a contagem para você. Isso funciona com números, com cálculo, isso funciona com texto e assim por diante, com data, com hora. E o Excel sempre tenta fazer para você um crescimento progressivo. Se eu falar para ele que eu tenho números uns, e aí eu pego e clico e arrasto esse valor, o Excel ele entende que eu só quero copiar os valores, então ele vai replicar o número 1. Se eu coloco uma sequência, o Excel ele vai continuar essa sequência para mim. Se eu coloco uma data, opa, estamos em 2025. Então, se eu ponho uma data e eu clico e arrasto essa data, o Excel ele entende que ele tem que crescer a data. Aí eu posso colocar como dias, como meses, como anos. Então, toda a informação que eu disponho e ela pode ser crescida, ela pode ter um crescimento em série, a gente pode estar utilizando essa opçãozinha ou a própria tabela, que é muito mais prático, já dispõe desse botãozinho ao final da seleção e a gente clica e arrasta. Tá? Esse também é um detalhe que a gente vai passar um pouquinho mais para frente. Limpar, bem básico, então eu posso ter as informações, é o famoso delete, mas algumas funções muito úteis dentro da barra, algumas não tão úteis, tá? Por exemplo, limpar, muito mais fácil você dar um backspace, você deletar, né, do que eu vir aqui e clicar no botãozinho. Algumas funções bem úteis, como classificar, então, classificação de A a Z, classificação crescente, classificação decrescente, filtro. Se eu tenho muitos dados dentro de uma tabela e eu quero filtrar esses dados, eu posso aplicar um filtro e aí a tabela mostra para mim qual é o meu segmento. Vou dar um exemplo um pouquinho mais prático aqui para você. Então, eu posso ter nome, eu posso ter idade, e eu posso ter cidade. E aí aqui eu vou ter nomes de pessoas, eu vou ter a idade deles, eu vou ter a cidade onde eles moram. E aí se eu aplico filtros aqui, eu posso fazer uma pesquisa, mas imagina que a gente tem uma tabela com 500 linhas. Ah, e eu quero achar o Luiz no meio dessa tabela, mas a minha tabela ela não está em ordem alfabética, eu não consigo procurar as informações que eu quero. Vou colocar um Ana aqui, a Ana tem 15 anos e mora no Rio Grande do Sul. Beleza. Ah, não, Santa Catarina, que mais legal. Ah, eu quero pegar essas informações aqui e eu quero classificar elas em ordem alfabética para eu poder fazer a procura com mais clareza das minhas informações. Então, de A a Z. Quando eu tenho uma seleção que corresponde a mais informações à direita, o Excel ele mostra para a gente esse informativo, né? Popa essa telinha e ele pergunta: você quer expandir a seleção? Por quê? Porque o próprio software ele entende que esses dados aqui fazem parte de um todo. Então, quando eu falo para o Excel, cara, eu quero classificar a minha coluna E, só que a minha coluna F e G elas estão linkadas a essa informação. Então, quero fazer a classificação. Cara, você quer expandir a seleção? Sim, vou deixar marcado essa opçãozinha e vou classificar. Olha que legal, ele leva agora a minha tabela a ser classificada de A a Z e ele leva também as demais informações como elas estavam. Então, a Ana continua com a idade de 15 anos, mora em Santa Catarina, o Luiz ainda consta com 35 anos, é de São Paulo, e o Rafael ainda tem 58 e é do Rio de Janeiro. Então, toda essa classificação ela acompanha quando você classifica. E o filtro? O filtro serve para a gente eliminar valores que a gente não quer visualizar ou achar valores específicos dentro da tabela. Então, quando eu clico no filtro, vou aplicar o filtro você seleciona sempre o cabeçalho da célula, clica aqui em classificar e filtrar e aplica o filtro. Tá? Vem aqui, seleciona, aplica o filtro. Apliquei o filtro. Então, quando eu clico no meu botãozinho aqui, ele já fala para mim, cara, você quer classificar?
né, de A a Z, que é do menor para o maior, do maior para o menor, de Z a A. Você quer classificar por cor, então se eu tivesse cores diferentes aqui, vou colocar um azul aqui, vou colocar um cinza aqui, vou deixar esse em branco. Poxa, eu quero classificar por cor. Olha que legal. Se eu filtrar ou se eu classificar por cor, aí ele mostra para mim, fala, então todos os meus nomes com A, eles estão em azul, então eu posso filtrar por cor. E aí ele vai mostrar só o meu nome em azul. Eu posso classificar por cor, ou eu posso procurar um nome específico. Eu quero procurar dentro da minha tabela o nome Luiz. Quando eu digito Luiz aqui, todos os Luizes aqui da minha tabela vão aparecer. Eu vou deixar ticado o nome, né, que eu quero encontrar, dou um OK, e ele encontra para mim as linhas que tem Luiz aqui direitinho. Não, não quero mais filtrar, vou tirar, tal. Você pode vir aqui e selecionar tudo de volta, ou você pode limpar o filtro. No caso, vou deixar selecionar tudo, e aí volta de novo a minha tabelinha ao normal, tá? Então, classificar e filtrar, sim, essa é uma opção que a gente vai estar usando bastante. E aí eu tenho localizar e substituir também, anotações, fórmulas em geral, a gente vai estar passando por essas opções um pouquinho mais para frente, mas esse primeiro menu é bem bacana da gente entender como que ele funciona também, tá? Então, localizar. Quando você clica em localizar, essa caixinha é aberta, e aí você pode localizar texto, você pode localizar números, você pode localizar um pedaço. Então, eu quero localizar tudo que tem CL. Por quê? Porque existem as palavras células dentro do meu texto. Então, eu quero localizar tudo. Quando eu clico em localizar tudo, eu posso vir aqui no cantinho, clicar e arrastar, e aí todas as células, todos os valores onde eu acho C e L, o Excel vai falar para mim, ó, nessa célula você tem algum texto que classifica CL. Então, eu vou clicar, eu quero ver aqui, ó, na minha linha 45. Quando eu clico nela, o Excel automaticamente seleciona a minha linha e fala para ela, fala para mim, de acordo com a minha seleção, olha, aqui na linha 45, você tem alguma sequência que constitui de CL. Vamos ver? Ó, Excel, cálculos, entrada entre datas. Então, ele achou CL aonde? Na palavra Excel. Tá? Então, o meu pedaço de texto CL foi encontrado nessa linha aqui. É uma função bem bacana, onde eu posso localizar valores, eu posso substituir valores. Então, eu quero substituir tudo que é CL por CEE, que seja. Se eu começar a substituir, o Excel vai entender que todas as células onde ele acha essa faixa de texto, sendo ela parte de uma palavra ou o conteúdo completo da célula, ele vai estar substituindo por CEE. Isso também é uma função que normalmente a gente usa bastante, ela é bem utilizada, ajuda no tratamento das informações dentro da tabela e também é mais um pedacinho de função que a gente vai estar vendo mais para frente com um pouquinho mais de critério, tá? Eu vou estar passando num módulo mais para frente, porque também depende aí de mais explicações. Temos o ir para especial, que também são funções que a gente vai ver, onde a gente utiliza referências. Suplementos eu não vou abordar agora, vou abordar mais para frente. E o software mais atual, né, já tem criação de PDF e tudo mais. Isso tudo que eu expliquei é só a página inicial. A gente ainda tem inserir, exato. Então tem bastante conteúdo que a gente vai abordar, tá? Inserir é a parte gráfica do Excel, onde eu ponho tabela dinâmica, onde eu ponho formulário, onde eu insiro imagens, formas, ícones. Então eu posso escolher de uma lista predisposta, eu posso carregar uma imagem do meu computador. Então a gente vai estar passando por todo esse conteúdo ao longo do curso, tá? Layout de página, fórmulas, dados. Dados é uma aba
muito importante quando a gente está falando já da parte intermediária e avançada das tabelas. Por quê? Porque é aqui aonde a gente efetivamente carrega informações de fontes externas, linka o Excel a banco, faz tratativa de informações que vêm de outros arquivos como CSV, como TXT, views, enfim. Eu posso carregar de imagens, eu posso carregar de fontes recentes, conexões. Quando eu faço, por exemplo, conexões com outros arquivos ou conexão com banco de dados, eu posso fazer a atualização do meu conteúdo, eu posso criar e configurar conexões de consultas quando eu falo de banco de dados. E aí ele vai abrir essa telinha aqui à direita para mim e eu posso configurar conexões, tá? Então tem, assim, muitas opções. Organização, ações, moedas, então eu posso colocar aqui quais são os tipos de dados que eu vou tratar. De novo, existem classificações para esse tipo de informação. O filtro, aonde aqui na página inicial ele está dentro de uma subopção, na aba dados, ele é um botão. Então, se eu clico aqui e seleciono o filtro, ó, ele tirou o filtro para mim. Se eu clicar de novo, ele aplica. Então, lá na aba da página inicial, onde o filtro é uma subopção, aqui na aba dados ele é efetivamente um botãozinho. E eu já tenho limpar, reaplicar um filtro, avançado, se eu quero fazer algum filtro vinculado à fórmula, a espaço, se eu quero selecionar o conteúdo que eu quero filtrar, enfim. A gente também vai estar passando por aqui, né, com um pouquinho mais de detalhes mais para frente. Eu tenho texto para colunas, que também é uma função bem bacana que eu vou explicar mais para frente. Remoção de duplicatas, validação de dados, isso vai ser bem bacana, a gente vai passar por essas explicações onde a gente cria a lista suspensa, onde a gente faz a validação das informações, onde a gente vê qualquer valor, número indireto, decimal, lista, e aí você define as listas do que você quer. Ah, e como que uma lista funciona? Lista é aquela famosa listinha de opções. Então eu posso ter aqui, por exemplo, eu, você, ele e ela. Opa, eu acho que eu tenho que colocar como ponto e vírgula, se eu não me engano. Deixa eu corrigir aqui. Cadê meu ponto e vírgula? Aqui, achei. Então, eu, você, ele e ela. E aí eu dou um OK, e aí quando eu clico aqui, eu tenho uma listinha suspensa, tá? Então, é nessa funçãozinha aqui que a gente vai estar trabalhando um pouquinho mais para frente também. Tem bastante coisa que a gente pode explorar aqui em questão da validação de dados. A lista, eu só citei porque normalmente é uma função mais comum de uso, né? Quando a gente está utilizando essa função, mas a gente tem mensagem, alerta, enfim, e a gente vai estar passando por todas essas opções, tá? Consolidação, modelo de dados, eu tenho teste de hipótese, planilha de previsão, que aí a gente já está falando de funções mais aguçadas do Excel, né? Onde a gente já tem a inclusão de fórmulas, projeções, enfim. A parte de agrupar, agrupar dados, desagrupar dados, cálculo de subtotal, enfim, várias opções muito úteis que a gente vai ver mais para frente, tá? Parte de revisão é uma parte mais simples, onde você, similar ao que o Word faz, né? A gente pode fazer a validação de ortografia, adição de dicionários. Então, se você está escrevendo em português, em inglês, em alguma outra língua, você pode estar coletando as informações de dicionário e fazendo a validação ortográfica, né, do seu texto. Verificação de desempenho, às vezes você tem muita coisa inclusa na tabela, então eu coloquei muita fórmula, muita procura, eu coloquei muita imagem, carreguei muito texto ou fiz gráficos, né, complexos, e aí o Excel ele faz uma validação de desempenho para saber se você consegue, por exemplo, disseminar essa informação para outras máquinas. Ah, não, a minha máquina é muito boa, ela roda tudo. Mas pode ser que em máquinas com menor desempenho você tenha que capturar um pouco menos, ou que a sua planilha ela acabe tendo que ser um pouco mais leve para rodar em outros computadores. E aí a gente consegue por aqui, tá? Validação de acessibilidade, tradução, comentários de células, as notações.
se eu quero proteger uma planilha, ou seja, eu quero colocar um usuário e senha para que não seja possível editar a informação. Porque, por exemplo, eu posso chegar aqui no RJ e colocar que essa pessoa é do Amazonas. Mas se eu estou trabalhando, por exemplo, com dados sensíveis e eu não quero que seja permitido a edição da informação, eu posso proteger a minha planilha. E aí eu protejo, desprotejo, permito a edição de intervalos, enfim, várias opções que a gente consegue capturar aqui com as faixas, tá? Exibição também, né? Então a exibição ela trabalha mais com a parte visual geral da planilha. Então eu tenho o normal, visualização em quebra de página, onde você vai ver as colunas e linhas em azul, delimitando qual é a área de impressão da minha folha. Eu tenho layout de página, que ele vai me mostrar como que essa página ficaria durante uma impressão, durante uma apresentação. Modos de exibição personalizado. Eu posso mudar, por exemplo, a estrutura de como eu visualizo, caso eu vá fazer a apresentação, uma impressão ou de novo, né, mudar como eu faço a parte visual aqui da página. Eu tenho as linhas de grade, onde eu posso sumir com as minhas linhas de grade. Eu tenho a barra de fórmulas, eu posso sumir com a minha barra de fórmulas. Enfim, eu posso caracterizar o Excel da melhor forma com que eu for trabalhar. A linha de grade, por exemplo, é um método comum, porque, por exemplo, eu posso vir aqui e eu formatar como que eu quero visualizar as minhas bordas. Por quê? Porque esteticamente e visualmente fica mais bonitinho. E aí é legal, eu quero todo um Canva em branco, e aí eu só vou delimitar como tabela, né, colocando os separadores de célula, efetivamente nos dados que eu quero trabalhar, sem problema nenhum. Vai ali na parte de exibição, tira as linhas de grade, e você pode efetivamente configurar o que você quer, tá? Tem bastante coisa. Aí a gente tem navegação, tem zoom, zoom da seleção, nova janela, organização, congelar painéis, a gente vai passar por essa função também, é bastante usado na caracterização quando a tabela é muito grande, porque, por exemplo, se eu tenho uma tabela de 1000 linhas, eu cheguei lá na linha 1000, puxa, eu não sei o que. Eu estou procurando um dado da minha coluna F, mas eu não sei efetivamente ao que ela se refere. Por quê? Porque eu já scrollei tanto para baixo o meu texto que eu perdi a caracterização do meu cabeçalho. Eu não sei ao que se refere. Quando a gente congela um painel, o que o Excel faz? Ele vai falar para o sistema: olha, a primeira linha não se mexe. Então, quando eu scrollo, a primeira linha ela sempre vai ficar visível. Eu posso ir lá para a linha 500, lá para a linha 1000, não tem problema nenhum. Eu vou validar os dados que eu tenho e vou falar, opa, então eu sei que a minha coluna F eu estou falando de idade. Tá? Então, essa também, em questão de formatação, disposição de informação, é uma função que a gente usa bastante. Tá? Vou descongelar aqui. Eu tenho a divisão da tabela, eu tenho ocultar algumas informações, enfim, a gente também vai estar passando com um pouco mais de critério por essas funções, tá? Automatizar, essa é uma funçãozinha que eu vou deixar bem mais para frente, que aí a gente já vai estar falando de automações, onde eu posso colocar hyperlinks, linkar essa tabela a outra, retomar informações de uma tabela ou de outra, gravar ações, então o Excel consegue, por exemplo, tem nessa tabela eu consigo trabalhar com funções que a gente chama de função mecânica. O que, que é isso? São funções que você executa repetitivamente. Então, eu sempre abro a tabela, clico nessa coluna, faço um filtro efetivo, coleto essa informação. Você pode estar gravando essas atividades e replicando de forma automática posteriormente, tá? Isso é bem mais para frente, porque já acaba sendo funções mais do intermediário para o avançado, mas a gente chega lá, tá? Ajuda, então são comentários, treinamentos, você pode clicar aqui e ver na ajuda o que, que ela vai te falar em relação ao texto, à tabela, enfim. Vai carregar e vai falar para você alguma coisa mais introdutória do Excel.
A gente vai basicamente fazer uma ajuda em live aqui para que fique mais fácil operar o sistema. E Acrobat, eu tenho o Adobe instalado na máquina, e aí o Excel já faz essa junção para mim, falando: olha, você pode criar um PDF, converter, compartilhar e assim por diante. Mas falei, mostrei com basicamente todos as opções que a gente tem na faixa do Ribbon, tá? Na faixa de opções, mas não acabou, porque o Excel ele mostra para o usuário final as opções mais básicas. Então, se eu venho aqui em Arquivo, em Opções, abro essa telinha e coloco nessa opçãozinha aqui, ó, Personalizar faixa de opções, olha que legal. Tem algumas opções que o Excel ele não mostra por padrão. Então, a minha função de desenhar e a minha função de minhas opções de desenhar e de desenvolvedor normalmente vêm desmarcadas. Caso eu marque essas opções e dê um OK, o Excel ele reformula a minha faixa de opções. Então a minha opção desenhar passa a ficar visível e o desenhar é legal, porque, por exemplo, eu acho que você vai conhecer mais o desenhar como isso aqui, quer ver? Vou capturar um print screen de tela e eu quero abrir esse print screen. Vamos lá, amiguinho, cadê você? Você está aqui. Então, olha que legal. Isso aqui é o meu print screen. Eu posso alterar ele. Ah, eu quero mandar esse print, mas eu quero destacar aqui ó, o 15. Opa, destaquei, pintei em amarelo. Mas, poxa, e o meu Excel? Seu Excel faz a mesma coisa. Tá? Então, ele permite que você venha aqui e desenhe, e que você marque, demarque, enfim. Aí você pode vir e fazer a formatação devida nas células, escolhendo como que você quer destacar o seu texto, tá? E na aba Desenvolvedor, também é uma aba oculta para o usuário final por se tratar de uma opção avançada de opções, de execuções. Então, aqui a gente já está falando de Visual Basic, macro, codificação VBA, suplementação. Isso aqui é bem mais para frente, tá? Então, vou abrir a tela do Visual Basic para você ter uma ideia. Isso aqui, muito prazer, é a tela do Visual Basic em branco. Ah, mas Luiz, como que eu trabalho com essa tela? É nessa tela que a gente executa as funções por trás do Excel. Então, quando eu falo de macro, botões, ou seja, eu quero criar um botão de soma. Como que isso vai funcionar? Isso vai funcionar da seguinte forma: quando eu colocar alguns valores dentro de uma tabela e eu precisar somar isso, eu posso criar uma fórmula que vai fazer uma soma, ou se eu vou ficar dinamicamente apagando e colocando outros valores, apagando e colocando outros valores, dentro de um range específico de informações do Excel, eu posso criar um botão. E esse botão vai fazer uma somatória e apresentar o valor em uma célula destacada. Mas como eu faço o botão? Como eu atrelo uma função dentro do Excel para que ele faça o cálculo sozinho? É para isso que serve a aba desenvolvedor, é aqui que a gente faz essa suplementação, tá? E teoricamente não, no sentido da palavra, é nessa telinha em branca, nesse Canva em branco, que a gente cria esses suplementos, tá? Mais para frente eu posso mostrar para você algumas macros, algumas fórmulas prontas, para você ter uma ideia. Mas basicamente a gente está falando de programação escrita, tá? E falando do Excel, o Excel ele trabalha com Visual Basic. Então essa é a linguagem que a gente usa naquela telinha. A gente tem a parte de suplementação, inserir, então eu posso inserir botões, eu posso inserir caixa de combinação, checkbox, né, para controle de formulário, eu posso inserir botão de rotação, enfim, tudo isso que normalmente a gente usa quando a gente está transformando o Excel numa ferramenta mais automatizada, tá? E aí vem as propriedades, o modo de design, exibir o código, executar uma caixa de diálogo, enfim, essa é efetivamente uma opção bem mais avançada já do software. Então, a gente vai cobrir, eu faço questão, né, de mostrar mais para frente um pouco dessa suplementação mais avançada, mas isso é
é uma conversa que a gente vai ter um pouquinho mais lá para frente, tá bom? Então, assim, em suma, tentei mostrar para você aqui agora todas as opções que a gente tem na faixa. Eu vou voltar o Excel aqui agora. Deixa eu pegar a faixa de personalização, eu vou tirar o desenhar, eu vou tirar o desenvolvedor, porque daí eu vou deixar a minha faixa de opções exatamente igual a que você vai ter aí quando você for fazer a sua revisão e o seu treinamento, tá? Isso cobre basicamente todas as opções que a gente tem. De novo, algumas a gente vai estar revisitando com um pouco mais de detalhe, mas em suma, e assim, com bastante calma e sem queimar a largada, fica tranquila que todo conhecimento ele é gradativo. Então, pode ficar sossegada que quanto mais você utilizar de tabelas, formatação de dados, trabalhando, né, com essa parte de análise da informação, mais fácil vai ficar de você conseguir identificar as suas opções, tá? Então, sem medo, eu sei que são muitas informações, mas super tranquilo que você chega lá de forma bem fácil, tá? Deixa eu só responder uma mensagenzinha aqui. Sim, são muitas funções. Assim, o Excel, se você tiver bastante força de vontade, você pode criar um software dentro dele. Eu, particularmente, tenho algumas planilhas que fazem cálculos sozinhos, elas. Com um pouquinho de inserção de informação, você consegue fazer muita coisa. Eu tenho planilhas para a localidade que eu trabalho que captura uma massa de informação, trabalha com outra, compara com outra, cria coluna, remove coluna, adiciona dado, cria chave. Então, quando você chega num nível mais avançado, é muito tranquilo de você fazer esse tipo de junção de informação. Então, e é bacana, porque organizadamente você se acha. É uma bagunça organizada, né? Porque fica fácil de você fazer a leitura dos dados que você está tratando. Então, a quantidade de opções que a gente tem aqui, ela acaba ficando natural. Você sabe aonde clicar, o que utilizar, quais funções escolher. Enfim, é bem bacana porque fica uma coisa natural. Então, é um mar de informação, mas sem nenhum problema a gente vai estar passando pela grande maioria delas, tá? Com calma, e aí vai ficar bem fácil de você se localizar, tá bom? Imagina. Vamos continuar então. Área de trabalho, onde ficam as células de dados inseridos. Você tem a sua área de trabalho do seu computador, a minha lotada de jogos aqui, né? Porque eu não tenho um pingo de vergonha na cara. Mas enfim, a sua área de trabalho do Excel, basicamente é a sua área em branco, todo o espaço que você tem para estar trabalhando. Então, quando eu falo área de trabalho, as células no geral. Eu posso criar uma área de trabalho de células mescladas, eu posso criar uma área de trabalho de células divididas, enfim, todo o espaço que você tem de preenchimento, ele é constituído como área de trabalho. Barra de fórmulas, então a barra de fórmulas, como que ela trabalha? Se eu clico nessa célula, vou pegar uma célula à parte aqui e vou escrever teste. Eu só cliquei na célula e escrevi. Então, se eu der um Enter, ou se eu clicar, vou clicar, por exemplo, para cima, né? Aliás, para a esquerda. Quando você edita um texto, deixa eu abrir o meu notepad aqui que fica fácil de exemplificar, quer ver? Então, esse aqui é meu notepad, eu vou fechar algumas coisas que eu não preciso, de aulas de inglês, né? E vou escrever teste aqui também. Então, escrevi teste. Quando eu estou no Excel, aqui está a minha faixa de seleção, eu escrevi teste. Se eu clicar para a esquerda, que legal, eu não fui para a letra T, eu fui para outra célula. Porque o que o Excel entendeu? Ele entendeu que eu escrevi, eu editei essa célula, mas quando eu cliquei em alguma seta, efetivamente o Excel me levou para outra célula. Porque o software entendeu que eu vou trabalhar com as células e não com o texto. Mas Luiz, como que eu trabalho com o texto? Aí você vem aqui, ó, na barra de fórmulas, aonde efetivamente o texto está escrito. Então, se eu clicar aqui, ó, não tem uma faixa de seleção aqui, a minha barrinha de escrita está efetivamente na minha barra de fórmula. E aí, se eu quiser tirar, por exemplo, a primeira letra que é capital, eu vou colocar a letra minúscula.
aí funciona, eu posso ir para a direita, para a esquerda, eu estou efetivamente editando o texto dentro da célula pela minha faixa de fórmula. E a faixa de fórmula vai, obviamente, também trabalhar com as minhas fórmulas. Então, se eu quero escrever 1 mais 1, opa, nossa, mas Luiz, o Excel não é um software que basicamente é para fazer cálculo? E você escreveu 1 mais 1 e ele escreveu 1 mais 1? Exatamente, porque apesar do software ser efetivamente configurado para que a gente faça os cálculos e toda essa programação contábil dentro dele, ele é também um software de edição de texto. Então, enquanto eu não mostrar para o Excel que isso é uma fórmula, ele vai simplesmente escrever o texto para mim. Aí, como que eu mostro para o Excel que isso é uma fórmula? Eu ponho um sinal de igual antes do meu texto. E olha que legal, essa faixinha aqui, ó, à esquerda, quando eu não tenho nenhum sinal de igual configurando que essa sintaxe é uma fórmula, o texto ele mostra para mim, né, essa faixinha aqui, essa caixa de nome, mostra efetivamente aonde o texto está escrito. Então, o meu 1 mais 1 está escrito na minha célula E7. A partir do momento que eu ponho um sinal de igual, olha que bacana, aí a minha faixinha aqui, ó, ela muda para funções e ela vai falar para mim o que eu estou fazendo na minha caixa de fórmula. Então, essa sintaxe que eu escrevi, sendo igual 1 mais 1, qual é o resultado? Opa, está classificado como data. Olha eu fazendo coisa errada, né? Então, eu quero que isso seja um número. 1 mais 1 é 2. Eu quero números, casas decimais depois da vírgula? Não, eu quero um número inteiro. Então, agora sim, a minha sintaxe de 1 mais 1 é 2. Bom, então é assim que a gente vai trabalhar com as fórmulas, tá? Mostrei já a barra de fórmulas, agora a gente vai falar das guias. Então, quando a gente fala de arquivo do Excel, basicamente a gente chama o arquivo de planilha, né? Então, tá um pouquinho errado, é um falso positivo. Os arquivos de Excel, eles são pastas de trabalho, assim como o Word, assim como o PowerPoint, enfim. O que é uma planilha, então? Planilha é toda essa área que você está vendo que você pode trabalhar. E o Excel permite que você crie planilhas a mais. Tanto que a minha planilha 1 está nomeada aqui planilha 1. Lembra que eu tinha criado uma planilha 2 e deletei? O Excel ele mantém uma sequência de criação também. Então, quando eu pedir para criar aqui, ó, nova planilha, o Excel criou para mim já com um nome automático, planilha 3. Se eu pedir mais uma, planilha 4. Se eu pedir mais uma, planilha 5. E aí ele vai sempre criar nessa sequência. Todas as planilhas que eu for adicionando, ele vai fazer uma contagem sequencial e ele vai falar: olha, você deletou a planilha 2, mas no meu histórico interno ela já existiu. Então eu vou criar para você a planilha 3, a planilha 4. Então, planilha são as abas que eu tenho dentro do Excel. O arquivo salvo, vou salvar esse arquivo na minha área de trabalho aqui. Vamos dar um nominho para ele. Vamos primeiro selecionar área de trabalho. Vou deixar como treinamento de módulo 1 mesmo e vou clicar em salvar. Maravilha. Vou minimizar tudo. Cadê o meu arquivo? Ó, essa aqui, ó, botão direito. Opa, botão direito, mostrar mais opções, propriedades. Essa aqui, ó, planilha do Excel, é um arquivo .xlsx, mas essa planilha é o tipo do arquivo. O arquivo em si é uma pasta de trabalho. Dentro dessa pasta de trabalho do Excel, é onde eu efetivamente tenho as minhas planilhas, tá? Então, esse é um detalhezinho bem bacana, porque todo o arquivo a gente fala, me manda a planilha, vou te enviar uma planilha, você vai receber uma planilha. Então, você vai receber uma pasta de trabalho. Dentro dela estão as planilhas com que o pessoal vai estar trabalhando. Esse
já está tão disseminado, né? É tão comum a gente trabalhar com planilhas do Excel, né? Como os arquivos, que é um detalhe que passa bastante em branco, mas a planilha em efetivo são as abas dentro já da pasta de trabalho, tá? Então a gente passou já pelos componentes principais. Espero que você tenha conseguido aí capturar mais essa parte do conhecimento, né, das explicações em relação a todo esse conglomerado de informação e opções que a gente tem dentro do Excel. E aí a gente vai passar agora para as diferenças, né, da pasta, ou seja, já falei para você o que é o workbook, porque a gente passou pelo arquivo. O workbook é efetivamente, né, a pasta de trabalho, é o arquivo criado. A gente já falou que cada pasta de trabalho pode armazenar uma, duas ou múltiplas planilhas. A gente já criou essas planilhas aqui. A gente sabe que a planilha, ou worksheet, né, a sentença em inglês, ela está dentro de uma pasta de trabalho, onde há uma ou mais planilhas, que são organizadas em células, linhas e colunas. As planilhas são utilizadas para organizar diferentes tipos de dados no mesmo arquivo. Então, conforme eu mostrei para você, temos temos os tipos geral, número, moeda, contábil. E aqui eu vou deixar para você, ó, vou deixar destacado num cinzinha mais claro. Esse é o testezinho que você vai fazer na sua casa, tá? Você vai criar um arquivinho, você vai salvar ele com um nome específico, você vai renomear uma planilha. Ah, e como que eu renomeio a planilha? Muito simples. 2 cliques e você dá um nome que você quer, ou botão direito e já existe uma funçãozinha aqui, tá? Renomear. Você vai selecionar uma célula em específico, que está escrito aqui, e você vai clicar e escrever dentro dessa célula o que está pedindo ali no teste, tá? Uma vez completo, aí você manda para mim pelo WhatsApp para a gente manter aí como testezinho, tá bom? Mostrei para você os tipos de dados, então a gente já abordou isso, onde a gente tem texto, número, data, percentual, e aí eu vou deixar listado. Por quê? Porque a gente já tem uma explicaçãozinha, tá? Texto sendo uma string, né? Então, qualquer dado inserido no Excel que contenha letras, símbolos, espaços, um espaço, se eu clicar numa célula e der um espaço, eu adicionei um caractere aqui. Isso já é. Se eu adicionei um caractere, mesmo ele sendo um espaço, o Excel já entende que essa célula, a célula E33, detém dados. Ah, mas não tem nada, é uma célula em branco, mas ela detém um espaço. Se eu clicar, por exemplo, aqui, e eu vim aqui no meu classificar, aliás, desculpa, no meu localizar, e eu mandar localizar um espaço, localizar o próximo, próximo. Perdão, eu tenho células aqui, deixa eu ver se eu consigo por aqui. Cadê? Não, ele não vai deixar. Porque eu tenho textos aqui que já estão separados por espaço, né? Mas se eu tenho, por exemplo, um espaço e eu clico aqui, ó, esse espaço ele existe. Então, caso os meus textos aqui eles fossem todos juntos, né? Eu tivesse, por exemplo, nomes ou só uma numeração, e eu mandasse o Excel localizar um espaço, ele ia localizar para mim a célula E33. Número, a gente chama de integer ou decimal, e aí tem a explicaçãozinha, né? O Excel reconhece números automaticamente. Se forem inseridos valores numéricos puros, eles podem ser usados em cálculos. Como que isso funciona? 1 mais 1, 2 mais 2, fórmula de soma, datas podem ser colocadas como valores numéricos, hora, então tudo isso, tá? Tem também. Exato. Valores puros, quando ele fala valores puros, é a descrição, por exemplo, de 10. Né? Então eu tenho um valor puro, 20, 55. Isso é um valor sem casas decimais, é o que a gente chama de valor absoluto. Então aqui eu posso, por exemplo, selecionar essas 3 linhas e o Excel aqui no meu rodapé, ele já te dá, por exemplo, a soma,
ele já faz a contagem de quantas células eu tenho preenchido e ele te fala até uma média. Ele fala, olha, se você somar todos esses valores, a média entre eles é de 28 e uma dízima decimal de 3333 e aí segue assim por diante. Então, isso é um valor que o Excel consegue contabilizar e, como é um valor puro de número, ele consegue fazer para você cálculos. Ah, mas como que eu valido isso? Ó, teste e teste. E se eu selecionar tudo agora? Legal, o Excel consegue fazer para mim uma soma apenas dos números de valor puro, ele consegue fazer uma média apenas das linhas de valor puro, mas quando eu faço a contagem das minhas células preenchidas, são 5. Ah, mas eu não consigo fazer uma somatória de teste-teste. Claramente, a gente está falando de texto, mas os valores que o Excel entende, ele já faz para você algumas fórmulas simples e apresenta valores que possivelmente pode ser do interesse do usuário. Tá bom? Tem, o Excel é cheio de informações. Eu vou passar depois, também são detalhes. Aqui a gente tem, por exemplo, layout de página, visualização de quebra. Essas opçõezinhas, elas estão dentro da parte de exibição, tá? Que são basicamente os modos de exibição. E essa faixinha aqui é o zoom. Então eu posso aumentar o zoom, eu posso diminuir o zoom. Então, se eu tenho telas maiores, menores, eu posso ajustar para a minha visualização. De novo, como a gente está trabalhando numa tela grande e eu consigo agregar todas as informações no padrão, eu vou deixar sempre o zoom no 100%, tá bom? Passando de novo, ó, a gente tem data e hora, então a gente já também passou por essa capitalização, é uma configuração de formatação, a data está aqui. Percentual, percentual é legal. Vamos fazer um testezinho aqui bacana. Então eu quero escrever 100%. Escrevi 100. Opa, não saiu. Vou deletar. Vou escrever 100%. Enter. Ah, o Excel já entendeu que é 100%. Vamos ver? Ó, tem uma opçãozinha aqui, ó, porcentagem. Tá? Não mudou nada? Então vamos colocar aqui 100 e vamos colocar em percentual. Opa! 10.000%? Mas por quê? Porque o Excel ele entende isso como um valor absoluto e ele vai falar para você que o número 100 elevado a ele mesmo dá 10.000. Então, como que eu faço? 0,10. Opa, falta uma casinha decimal aqui. Isso vai constituir para mim 10%. Isso vai constituir 100%. Posso fazer cálculos com percentual? Pode, desde que você consiga configurar de forma clara como que você quer que o Excel apresente para você a informação. Vamos fazer um teste numa célula crua. Então eu vou deixar no geral e vou digitar 0,1. Perdão. Mas você tinha escrito 0,10. Por que que ele pegou 0,1? E se eu digitar 0,100? E se eu digitar 0,1000? Por que que o Excel muda de volta para 0,1? Porque os zeros à direita da minha formatação, à direita da minha escrita, se são valores absolutos, eu não preciso ficar colocando tantas casas decimais com valor em zero, a menos que eu esteja trabalhando, por exemplo, em 1 milionésimo. Aí, se eu der um Enter, ele vai permanecer desde que eu adicione todas as casas decimais. Se eu não adicionar as casas decimais, ele vai arredondar para cima e vai falar para mim que o meu valor arredondado para cima é 0,1. Então, vamos ver como é que isso trabalha, que esse é um detalhe bacana. Então, eu quero colocar aqui 0,7. Vou dar um Enter. Ah, legal, ele manteve. Mas e se eu não quiser uma casa antes da vírgula? Ah, mas virou 1. Sim, virou 1 porque o 7 está mais próximo do 1 do que do 0.
Porque para eu chegar no 1, eu só preciso de 3 décimos. E para eu chegar no zero, eu preciso subtrair 7 décimos. Então, quando o Excel arredonda por uma questão de casa decimal, ele arredonda para cima. E o meu 0,1, se eu transformar ele em percentual, 10%. Por quê? Porque se eu fizer a divisão de 100 menos 10%, eu vou estar tirando efetivamente 0,1 de 100. Né? Eu vou estar fazendo 100 vezes 0,1. De novo, são sintaxes de fórmula, né? Eu estou só dando uma prévia aqui de como que a gente calcula percentual, mas a gente vai passar com bastante detalhes depois, né, nesse quesito de formatação, principalmente da questão de número, de cálculo e tudo mais. Mas é bacana visualizar agora, por quê? Porque quando você quer usar o percentual, ou você escreve diretamente o número com o seu percentual para que o Excel entenda que isso é um percentual, ou seja, se eu der Enter aqui, quando eu clicar de novo nessa célula, pode ver que ele muda a minha formatação para um formato de porcentagem, porque eu forcei o Excel a entender a escrita dessa forma. Caso a minha formatação seja geral, aí eu tenho que escrever como que eu quero que o número saia. Para quê? Para que quando eu faça a transformação em percentual, ele entenda que aquilo é, por exemplo, 70%. Tá? Então é assim que vai funcionar. Então, isso cobre o percentual. Aqui tem até um exemplo, tá? Então, ó, o Excel trata valores percentuais como frações de 100. Exatamente, frações de 100. Um exemplo, se digitarmos 50%, internamente será armazenado como 0,50. Então, está corretíssimo. Se eu digitar 0,50 e fizer um cálculo, por exemplo, de divisão, eu quero dividir o valor de 100 por 50%. Eu vou retornar 50% daquele valor. Se eu fizer dividido por 0,50, é a mesma coisa. Eu estou fazendo fórmulas com escritas diferentes, mas que têm o mesmo propósito, calcular o percentual do valor completo. Aqui tem até uma dica. Útil para cálculos financeiros e estatísticas. Exatamente. Percentual a gente usa bastante na análise de dados quando a gente está fazendo cálculo financeiro, estatística, projeção, validando o percentual de uma atividade, se ela está positiva, negativa, o quanto aquilo subiu, o quanto aquilo desceu, enfim. É para isso e mais ou menos nesse sentido que a gente vai estar usando percentual. Mais um teste prático, vou estar deixando demarcado aqui. E aí o que você vai fazer? Na célula 1 vai digitar um texto, na célula 2 vai digitar um número inteiro, na célula 3 vai digitar uma data e na célula 4 um percentual. E aí você vai usar as funções de configuração e formatação de texto para mostrar que essas células detêm esses valores distintos, tá bom? Formatação básica de células por cor e borda, a gente passou por isso também, então eu mostrei para você um pouquinho aqui da edição de texto, mostrei para você um pouquinho da parte de exibição, onde a gente põe linha, põe grade e tudo mais, mas nesse sentido aqui, tá? De borda, para a gente formatar o texto, a gente vai sempre estar usando esse espacinho aqui. Então, eu quero destacar que o meu título ele tem que ter borda. Então, eu posso vir aqui e clicar na borda. Quando eu desseleciono a linha, ela fica marcada, a borda fica destacada aqui, e eu posso colocar cores de borda, eu mesmo posso desenhar, então eu quero desenhar a borda num espaço mais completo, num espaço mais curto, enfim. Você pode delimitar como você preferir. Ai, nossa, Luiz, mas o meu mouse ele não sai agora aqui do lápis, né? Como que eu saio? Botão ESC, e aí você volta para o modo de edição padrão do Excel, tá bom? Alinhamento e ajuste de texto, a gente passou por isso também. Então, eu quero que o meu texto, na minha célula aqui, ele fique ao centro, né, e classificado ao centro. Então, quando eu falo ao centro, imagina que eu tenho uma linha um pouco mais larga, vou estender bastante. Eu quero que o texto fique abaixo.
Ah, agora eu quero que o texto fique acima. Ah, eu quero o texto à esquerda, alinhado à esquerda e acima, porque ele vai ficar aqui no cantinho. E eu vou inserir uma imagem, por exemplo, para capturar o restante do meu espaço. Então, a gente vê bastante diferença do alinhamento quando a gente tem mais espaço comparado ao texto escrito, tá? E nesse caso aqui eu vou deixar alinhado ao centro, porque eu gosto da configuração simétrica, eu prefiro assim, sem problema. É na barrinha de seleção aqui da parte de alinhamento que você faz essa escolha, tá? Então eu vou voltar agora e vou alinhar aqui à esquerda como todos os textos. Passamos pelo um alinhamento, já está aqui, né? Texto horizontal, vertical, automático e tudo mais. E, de novo, um testezinho prático. Então, vou deixar marcado aqui, e aí você vai fazer para mim, tá? Vai digitar o título do relatório, vai alinhar a fonte, aumentar, vai clicar e vai escrever página inicial, vai adicionar um fundo à célula e vai aplicar uma borda, tá? Então, caso você queira, você pode criar, e já é até mais uma parte de exercício, pode ir criando outras planilhas aqui e dando os nomes de teste, teste 1, teste 2, para você ir brincando aqui, entre aspas, né? E fazendo aí os testezinhos para a gente validar que esse pedaço de informação aqui está bem consolidado para você, tá bom? Vou apagar aqui, excluir. Isso conclui para a gente aqui essa aula introdutória. Então, eu espero que tenha sido de bastante valia, eu sei, falei bastante, apresentei bastante, mas de novo, é muita informação, eu sei, não tenha medo, é normal, é um conhecimento gradativo, você vai conseguir capturar todas essas informações, isso vai ficar bastante consolidado para você à medida que a gente for utilizando, tá bom? Ah, legal, eu fico feliz. Isso conclui a nossa aulinha de hoje. Eu vou encerrar a gravação e aí eu vou subir depois essas gravações para a gente poder validar elas posteriormente. Imagina.